CPAcast, um podcast feito para você que é professor, se posicionar, conhecer mais sobre a estrutura de ser educador nesse país. E hoje a gente está com 2 convidados mega especiais, né? Um é mais convidado, o Maico já está sempre aqui com a gente, mas é professor. Eu sempre acho importante trazer o professor Michael Gandhi, porque é interessante a gente ouvir também a voz do professor que está lá fazendo o chão da sala de aula, como eu digo. Michael é professor de matemática, licenciado em matemática, mestre em ensino de matemática, é professor da rede pública do estado do Ceará, lá na Escola José de Alencar, e faz um monte de coisa, né? Faço. E aí a gente tem nosso convidado especial, que é o professor Júlio. Peraí que eu tenho que ler, tá, gente? Porque o negócio aqui é assim. Júlio César da Costa Alexandre. Ele é licenciado em Educação Física, não escrito nada. Entendi agora. Pela Universidade de Fortaleza. Ele é mestre em Educação Brasileira. Ele é especialista em Gestão Escolar. Ele foi diretor de escolas públicas em Sobral. Para falar de Sobral é um dos municípios, é o município com o maior indicador desse país, né, do IDEB. Hoje a gente vai ter uma discussão sobre isso, sobre os impactos da avaliação educacional para a melhoria desses indicadores, como a avaliação pode servir de instrumento. E ele foi secretário da Educação de Sobral de 2007 a 2016. De 2017 a 2020 foi secretário dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social. E agora, desde que ano você está? 2021. Desde 2021 é secretário de Educação de Eusébio, que também é um município aqui do Ceará. Seja muito bem-vindo, uma alegria você ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos, principalmente a Luzia, que eu tenho uma grande admiração, o professor Gandhi, que eu estou conhecendo, mas já batemos um papo aqui anteriormente e estamos bem sintonizados, né? Quero dizer que é um prazer estar aqui nessa conversa qualificada, né? Perfeito. Então, eu vou começar perguntando, né, o que as pessoas querem saber, né? Todo mundo fala de Sobral. Eu costumo dizer que melhorar os indicadores, quando as pessoas, né, quando eu vou para as minhas palestras, da importância de melhorar os indicadores para você também ser visto. Eu costumo dizer que Sobral tem uma série de benefícios hoje por ter chegado em indicadores tão diferenciados. Então, tem estudos, tem acompanhamento de iniciativas privadas que estão sempre lá, dispondo, né, de mais recursos ainda. Mas você conheceu Sobral quando a coisa não era bem assim. Na verdade, né, você conheceu quando era um município, dentre tantos outros, e que vocês precisavam elevar os indicadores. E aí eu te pergunto, nessa época, diante do que você viveu, me conta um pouco dessa história, de como ela foi, de forma muito leve, e assim, quais os principais desafios de fazer com que Sobral tenha conseguido chegar onde chegou hoje, né, dado o start? Bem, eu vou começar dizendo historicamente como aconteceu, porque eu acho que fica mais fácil, mais inteligível as pessoas perceberem como foi o processo, né? Mas vou partir de uma conclusão, né? Todos os municípios brasileiros têm potencial para fazer o que Sobral fez ou melhor do que Sobral fez. Isso a gente precisa acreditar nisso, porque é dificultoso, é trabalhoso, exige ciência, exige estratégia, existe um método de trabalho, mas não é difícil. É muito trabalho, mas não é difícil, é possível. Eu cheguei a Sobral como professor universitário, eu sou professor da Universidade de Sobral, então eu cheguei a Sobral em 1998. E, tanto na universidade, eu vi uma seleção de diretores no ano de 2001, que foi exatamente onde se iniciou esse modelo de gestão educacional em Sobral. Então, é uma demarcação muito clara. 2001 foi o ano em que o projeto criou uma estrutura para que desencadeasse esse processo. Então, a gente está falando de mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? E estamos falando de um município que não tinha um modelo para se referenciar. Ele foi aprendendo a muitas mãos, acertando, se aproximando, mas sempre partindo de um princípio que a avaliação traz muito bem, a partir de evidências.
Isso foi a nossa referência. Então, eu ingressei nas escolas de Sobral como diretor de escola através de uma primeira ação estruturante chamada Seleção de Diretores. Na época, nem isso tinha. Não Antes tinha. disso, nem tinha seleção Não de tinha. diretores. Era parecido com alguns municípios, que o vereador indica. Exatamente. Né? E aí Exatamente. acaba que comprometendo um pouco a gestão e a educação ali daquele Exatamente. município. Ou seja, já começaram a profissionalizar a questão da gestão das escolas. Exatamente. Deixar um pouco mais do amadorismo e passar mais para a parte Trabalhar profissional. mais em cima de evidências. De evidências. À época, o nosso secretário de Educação, em 2001, era o secretário que hoje é o prefeito, o Ivo Gomes. E o Ivo Gomes, ele não era da educação. Ele é advogado, certo? Mas muito entusiasta da educação. E numa das andanças dele pelo Brasil, digo isso porque a gente conversou muito durante todos esses anos, ele encontrou, em bate-papos como esse que nós estamos fazendo aqui, em eventos e seminários, né? Ele encontrou alguém ou algumas pessoas que disse para ele que o problema da educação brasileira era o analfabetismo escolar, o analfabetismo que se dava dentro das escolas, né? E ele veio com isso na cabeça, muito cheio de intenção. E também percebeu que era importante ter um critério mais qualificado, um critério que não fosse por indicações políticas para que a escola pudesse funcionar. E aí veio a seleção de gestores, né? Eles constituíram essa seleção. Eu ingressei na primeira seleção no ano de 2001, né? Tive a honra de fazer a seleção e passei. E a seleção tinha várias fases. A última fase era uma entrevista com o secretário e a subsecretária, que era a professora Isolda, né? E eu tive o prazer de ouvir deles que eu tinha tirado o primeiro lugar e tive também o prazer, mas também o susto de ouvir deles que eu iria para a escola com os piores resultados de Sobral, né? Eu não tinha experiência como gestor educacional. Eles identificaram na seleção um perfil e assim foi feito. Eu fui para essa escola, que era a primeira escola que eu ingressei, foi na escola Antenor Naspolini, que fica num bairro chamado antigamente Alto Novo, hoje bairro Dom José, um bairro com bastante problemáticas, um bairro de periferia, né? E fui de maneira muito incipiente, porque eu não tinha, como a maioria dos que tinham passado, 75% eram novos diretores com nenhuma experiência em gestão, né? E esse processo, eu cheguei na escola, depois eu vou falar um pouco sobre o que nós fizemos, deu certo, eles tinham um identificador de dar certo, eles tinham um referencial, o que era para dar certo, e o que era para dar certo era medido, primeiramente, pela uma avaliação de alfabetização das crianças, né? Muito incipiente, muito prematura ainda naquela época. Era uma identificação de leitura de texto, leitura de palavras, leitura de frases, e se eles compreendiam ou não compreendiam. E essa referência, a escola se levou no resultado, foi a escola que chegou a ter o melhor resultado de Sobral, era o pior e ficou como melhor colocação a nível de Sobral. E no ano seguinte, eles me fizeram outro convite. Olha, eu quero te convidar para ir para uma outra escola que está caindo muito no município. E eu fui para a escola Raul Monte, que é em outro bairro, lá em Sobral, para investigar, perceber e construir também uma metodologia dentro da estrutura que nós tínhamos. E aconteceu que o Raul Monte também tirou os melhores resultados nesse ano seguinte. Será, digamos assim, que essa luz, né, esse feeling que eles tiveram a respeito de profissionalizar a escolha do diretor, né? Mas não foi, eles não estavam escolhendo diretores que já tinham uma certa bagagem. Eles estavam escolhendo diretores que eram praticamente novatos. Isso. Ou seja, diretores praticamente que não tinham já vícios antigos, digamos assim, por passar por várias gestões e também passar por questão de indicação, essas coisas desse tipo. Ou seja, eu acho que a mudança foi mesmo O novo, né? o novo, concepção, novas metodologias, realmente algo voltado mais para a administração em si, não é? Lógico que o pedagógico também influiu nisso. E eu tenho uma pergunta, e aí, esquecendo o macro,
vindo para o micro, porque, na verdade, a gente olha muito assim, o secretário, mas a gente precisa olhar para o menor resultado. E quando eu olho para o menor resultado, assim, para a menor variável, é o meu aluno, é a escola. O que foi feito nessas duas escolas que você acha assim, Lu, isso aqui... Porque é muito difícil, às vezes, para o professor que está nos ouvindo olhar para o macro, ou para o gestor que está nos ouvindo olhar para o macro, né? Assim, mas ele olhar para o micro, para a escola dele. O que foi feito nessa escola? Quais as características? Eu estou até curiosa, porque, nesse momento, eu estou como gestora de escola. E o que foi feito? O que você acha, assim, Lu? Isso eu posso dizer que foi repetido na escola A e na escola B, e isso funcionou, isso funciona. Legal. Bem, eu adoro falar sobre isso, porque também estou vivendo isso em Eusébio, estou muito feliz com o que eu estou percebendo. Tem evidências muito claras disso. Mas, assim, professor Gandhi, vou falar para o professor Gandhi, vou falar também para a Luzia, né? Eu não posso dizer para você que a intencionalidade da gestão municipal de Sobral naquela época era, por exemplo, vamos trocar os diretores. Eu não posso dizer isso porque foi um processo muito tranquilo e muito cristalino. Transparente, muito né? Transparente. E foi quase um mês de seleção, para você ter ideia. Eu era candidato, mas muitos dos outros candidatos, nós fomos fazendo amizade, diziam, Júlio, tu não vai passar, porque tu fala muito, porque tu analisa muito, e o sistema não vai te absorver por isso, né? Passei em primeiro lugar. Isso gera um aspecto de muita confiança num candidato a diretor. Você passou no processo, você não pediu a ninguém para passar, você chega com a autoconfiança de que é capaz de fazer. Então, isso é muito importante, né? Por isso que a gente defende um processo de seleção no sentido de você identificar realmente condições, qualidades, competências desse gestor. É evidente que a gente quer super seres humanos, né? Super seres humanos, a gente encontra mortais, porque o processo de construção ela vai se dar diante disso. Mas, dizendo isso, mas tem uma coisa que eu posso afirmar. Eu posso afirmar porque depois da gestão de diretor, eu fui convidado, né? Eu fui convidado a ser secretário adjunto, né? Então, eu fui em 2005 e 2006 secretário adjunto da Educação e a minha secretária, com muita honra, a professora Isolda, né? E me convidaram, eu não participava de grupo político em Sobral, eu era um profissional da educação, por carreira. E fui convidado, em função dos resultados, eu fui convidado a ser secretário adjunto, que eu aceitei. Fiquei em 2005 e 2006 como secretário adjunto. Quando a professora Isolda veio para o Estado para ser secretária do Estado, junto com o governador que tinha sido eleito, que era o Cid. Eu estava aqui, eu estava aqui, ela foi minha secretária no Estado. Pronto. Aí mudou o prefeito, que era o Cid, foi para o Leônidas, e o Leônidas, eu era adjunto dele já há 2 anos, ele me convidou para eu assumir a secretaria. Eu assumo a secretaria de 2007 a 2016. Né? Então, eu venho numa trajetória de escola, secretário adjunto, secretário titular e passei... Isso é muito legal, assim, porque quando você chegou, você não tinha um conhecimento político, não foi uma escolha política, uma escolha privilegiada. Foi uma escolha baseada nos resultados que foram alcançados. Isso. E eu sou uma defensora de escolha por resultados, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar para o resultado. Claro, a gente precisa dar uma leveza na mão sobre algumas características, alguns problemas, algumas deficiências, a gente precisa, mas também é necessário que se mostre resultado. Eu sou muito a favor disso. Mas ainda está devendo a minha resposta. Vou chegar agora lá. Né? Então, como lá no micro a gente pode desenhar? Quando eu chego à escola, né, a escola tinha um grupo, tinha um costume, tinha uma cultura. Exatamente. A escola é um micromundo cheio de saberes que se produzem lá e eu era um alienígena, porque eu estava chegando, né? Não houve nenhuma plataforma que me colocou devagarinho na escola. Né? Você que era o estranho. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, ao chegar na escola, foi dar um tempo para mim, para eu entender a escola, que eu não entendia ela. Então, tu se deu esse espaço. Eu me dei esse espaço. Eu inclusive,
Eu não entendia. Eu passei umas 2 semanas querendo entender a escola. Eu chegava, me trancava na minha sala às vezes, que dizia, rapaz, não consigo entender isso. Confidencio a vocês que na primeira semana eu pensei em desistir de ser diretor de escola, porque eu não entendia o fluxo, eu não entendia as rotinas, eu não entendia como as pessoas trabalhavam. Tal qual era a confusão no mundo da escola que lá estava. Ora, E essa era uma escola estruturada? Tinha boas estruturas? tem boa estrutura, escola com salas de aula. Mas sala de na época que professores, você era diretor, a escola tinha boas estruturas? tinha boa estrutura, já tinha. tinha boa estrutura. Inclusive, era um modelo arquitetônico ainda da época do Naspolini, do Estado. Aquele Sei. modelo era bem estruturado já lá. Então, quando eu cheguei, a primeira ação que eu fiz foi um diagnóstico. Não só de aprendizagem. De aprendizagem veio um pouquinho depois, mas um diagnóstico da escola. Identificando as rotinas, os trabalhos, os pontos frágeis. Na sua concepção. Na minha concepção. Que às vezes pode estar errada, inclusive. Isso. Por isso que é importante dar esse tempo, né? Uhum. Você precisa entender aquilo que está. E isso está trazendo para mim, isso que você está falando. Porque eu fui agora para a coordenação da escola e a vontade é de fazer tudo. E aí eu senti que eu, de repente, precisava ter entrado mais devagar, sabe? Entrado mais como observadora. A sorte é que a minha escola é uma escola nova, então todo mundo era novo, então... mas essa dica é muito importante, é muito importante para um próximo momento que eu precise. A sorte é que todo mundo era novo, então, como quase ninguém se conhecia, isso passou despercebido. E também que muita gente já me conhecia das redes sociais, então já existia uma certa admiração pela minha pessoa. Eu tinha meio que licença poética para entrar assim com os 2 pés, sabe? Então, pedindo isso, pedindo aquilo. Mas hoje, depois da sua fala e depois de analisar alguns problemas que eu tive, eu acho que isso daí talvez tenha feito muita diferença. Mas eu reforço o que você disse. A pessoa tem a licença poética, independente que ela seja do mundo da escola, mas assim, a confiança, a referência é muito importante. Muito importante. Porque você vai eliminando etapas que às vezes não é necessárias, tá entendendo? Bem, eu fiz esse diagnóstico, né? Mas era um diagnóstico meu, não era o diagnóstico da escola. Né? Então eu tinha. Aí como era o diagnóstico? Fulano é presente, cicrano, acho que a gente vai ter problema, tem fragilidades pedagógicas, Beltrano tem uma fragilidade metodológica, o lanche pode melhorar assim, a limpeza, tá? Era esse tipo de diagnóstico? Era esse tipo, mas eu tive um referencial muito importante para mim. A Secretaria de Educação disse assim, de maneira muito clara: vocês vão para transformar as escolas. Façam o que for necessário. A seleção, inclusive, e isso eu posso dizer porque eu sei, e está escrito, está sistematizado, inclusive, né? Ela tendia à renovação, ao novo, ao inexperiente. Isso foi claro, isso foi pensado. Inclusive, no material da seleção que eu tenho, tem muito claro lá. Tem um poema falando sobre a inexperiência de Benjamin Franklin. E é exatamente isso que priorizava as escolhas. Muito bem. Dito isso, tinha um elemento na Secretaria de Educação que me auxiliou muito, e auxiliou a mim muito rapidamente, a outros, ao longo do tempo, foi conquistando. Que era o seguinte: nossas escolas aliás, o município de Sobral tinha um diagnóstico de alfabetização. Esse diagnóstico ele foi feito em Sobral do ano de 2000 para o ano de 2001. Sei. Ele foi feito por amostragem, certo? E evidenciou uma coisa muito grave. Evidenciou que Sobral tinha 48% das crianças e jovens não alfabetizadas. Vejam só, da antiga segunda série, hoje terceiro ano, até o 9º ano do ensino fundamental. E vejam só, o critério da avaliação naquela época que foi utilizado era um critério que era apenas leitor de palavras. Se ele lesse palavra, ele já contava como alfabetizado. Se nós fôssemos levar hoje a rigor o processo de alfabetização para ter um aluno alfabetizado, chegaria a 90%. Sim. Então, Sobral estava dentro de um furacão que a escola estava a produzir analfabetos. Não é que ela recebia analfabetos, ela produzia analfabetos. Isso é muito grave.
E aí, esse referencial desse diagnóstico, que foi feito pelo saudoso, né, meu amigo, que eu não posso deixar de referenciar, pelo professor Edgar Linhares. Edgar Linhares. O professor Edgar Linhares, daquele jeito dele muito... Ele fez um diagnóstico e esse diagnóstico é a fonte de todo o processo que aconteceu em Sobral. Se esquecerem isso, vão estar esquecendo um elemento muito importante nesse processo que foi construído. O modelo educacional de Sobral, ele é rico e ele vai se enriquecendo cada vez mais, né? Mas ele surge de uma avaliação. Diagnóstica. Ele surge de uma avaliação. Que é importante, né? Vejam só, uma avaliação, um diagnóstico, gerou um modelo de gestão. Então, foi a partir desse diagnóstico, certo, que eu tive um olhar para a escola. Eu tenho um norte. E eu sabia que eu teria que constituir uma política de alfabetização na minha escola, como o Sobral estava constituindo uma política de alfabetização. O Sobral passou 4 anos, literalmente, produzindo uma política de alfabetização. Literalmente. Júlia, as outras séries continuavam a existir como acontecia na maioria dos municípios brasileiros. Tinha professor, tinha material, mas a ênfase, o mergulhar, a imersão foi na política de alfabetização. Nós não tínhamos referenciais, nós tínhamos que construir isso. Então, na escola, e eles ofereciam uma coisa muito legal. Eles ofereciam um exame, uma avaliação, um diagnóstico, de caráter externo à escola, em junho e em novembro. Nós sabíamos que iam ser avaliados. Isso, e os critérios de avaliação. E sabíamos os critérios. Isso era muito importante. Qual era a minha função? Né? Convencer o meu grupo de que a gente precisava criar outros saberes, outras rotinas para alcançar aqueles objetivos. Como convencer? Né? Aí é uma Foi fácil, professor? Dá 5 livros de relatos, né? Mas foi muito bom. Foi muito bom. Porque a gente teve uma postura muito clara. As evidências. As evidências eram colocadas nuas e cruas para o grupo. Não era eu que dizia sobre as evidências estão aí. E, ao apresentar as evidências, as pessoas tiram conclusões, elas analisam as evidências, porque é o trabalho delas que estão lá. Alguns, muito poucos, talvez nenhum naquele momento, trazia para si aquela evidência. A maioria ficava de lado, não é comigo. Tem um ditado, deixa eu contar para vocês, que o pessoal do ensino médio culpa o ensino fundamental. Sim. O Fundamental 2 culpa o Fundamental 1. Fundamental 1 culpa a educação infantil culpa a cegonha e está tudo resolvido. Pronto, acabou. É mais ou menos isso daí. Ou seja, a culpada é a cegonha. É mais ou menos isso aí. Só que a gente utilizou um ícone, uma referência. Vamos tirar as conclusões no final do processo e não no início. Porque quando os profissionais se desresponsabilizam, eles se desresponsabilizam concluindo o início do processo. O aluno não se alfabetiza porque o pai, a drogadição, os pais, a família, a estrutura que a escola tem e assim por diante. Tudo isso existe. Ninguém está negando isso é real. Tá certo? Mas vamos tirar... O meu pedido a eles vamos chegar à conclusão no final do processo e não no início do processo. Ora, o caminho, que é a pergunta que vocês estão fazendo, e eu vou já contar algumas coisas disso, o caminho, ele foi muito rico. Teve contraposições de posições. Erros e acertos. Houve, em alguns momentos, discussões, certo? Mas, quando uma sala de aula começou a dar certo, aí minha gente... Competição começa. É uma competição boa, no sentido de, assim, eu posso também. Nessa época, tinha alguma política de valorização do professor? Ainda não tinha, não. Não tinha, né? Ainda não tinha. Logo depois foi criado. Vou até falar sobre isso também. Então, o início do processo foi a partir de também as pessoas
não é o melhor elemento para fazer análise, mas talvez, a gente não pode esquecer ele. Analogias, algumas comparações. Mas, professor, esses alunos moram na mesma rua dos seus alunos. E esses alunos aqui estão conseguindo. Então, você começa a desmistificar... Ou seja, a comparação pelo meio. Pelo meio. Você começa a desmistificar algumas conclusões precipitadas, né? E uma coisa super importante, você não pode gerar, e isso é um efeito colateral, não é essa avaliação que nós queremos, não é isso um modelo, né? A gente não pode cair num efeito colateral chamado culpabilização. Todos nós somos responsáveis por isso. Perfeito. O único que não é responsável é o aluno. É o aluno que lá está. Então, assim, isso é um princípio ético. E o currículo precisa ter o princípio ético como referência. Inclusive... Então, eu não posso fugir das evidências de uma avaliação, professora. Vamos conversar. Inclusive, a ética é um dos princípios elencados, né, da avaliação educacional. A ética, a necessidade, né, lá no Comitê Jontier. Exatamente. Então, eu fiz aqui um resumo. Diagnóstico, eles partem do diagnóstico. O diagnóstico direciona a seleção de gestores, né? Aí, com esse diagnóstico em mão, no caso de Júlia, ele começa a fazer a avaliação da escola. Então, ele ficou ali 2 semanas e tal, olhando a escola, olhando os detalhes, né? E como já tinha embasado uma construção de política de alfabetização, ele pensou o seguinte: gente, vamos fazer o seguinte, vamos focar na alfabetização. As outras séries vão andando, porque ninguém engole um elefante de uma vez, esse é um problema. Isso é uma visão estratégica, né? Uma visão estratégica. E aí, para convencer o grupo, ele tomou a seguinte decisão: tá, você tem toda a razão, mas vamos analisar isso ao final do processo? E aí, algumas pessoas foram tendo resultados e os outros colegas começaram com o processo de analogia. Aí, se ele pode, mora na mesma rua, tem a mesma estrutura de escola, de pais e tudo isso, a gente também pode, sem levar em conta o processo de culpar ninguém, porque a gente sabe das fragilidades, inclusive nossas, do professor, que tem que ser vistas, né? E isso que você fala é fundamental. A gente está vivendo um momento tão delicado, em especial nos anos finais do ensino médio, que se a gente continuar os anos iniciais crescendo como eles estão crescendo, porque a gente culpa a cegonha lá, mas os melhores resultados eles estão nos anos iniciais. Não dá para dizer que os anos finais não tenham diversos problemas. A gente sabe do socioemocional, ele precisa ser tratado e ninguém está aqui negligenciando isso. Mas se continuar da forma que está, se o ensino fundamental, eu trabalho com análise de resultados, se a gente crescer o mesmo tanto que vem crescendo nas próximas 2 edições do SAEB, o 5º ano passa em proficiência média o 9º ano do ensino fundamental. Isso é muito grave, porque o que isso está dizendo? Isso está dizendo que o aluno lá no 5º ano atingiu a proficiência, a mesma proficiência, claro que que ele deveria atingir no 9º, ou seja, que esse 6º, 7º, 8º e 9º ano não estão servindo para o processo da aprendizagem. Toda vida que sai resultado, eu fico, meu Deus do céu, tomara que as séries finais tenham crescido mais um pouquinho para a gente não chegar nessa comparação. E vocês sabiam disso? Se você fala tu já sabe disso. Se você fala dos anos finais do ensino fundamental, imagine eu que estou lá no ensino médio. Pois é. Então, assim... Que estagnou. Aí, só para dizer uma coisa que eu fiz. Quando eu entrei na escola, por isso que eu disse que eu entrei com 2 pés, né? Quando eu entrei na escola, com 1 semana de escola, eu fiz um diagnóstico em língua portuguesa e matemática. Primeira coisa que eu fiz, vamos fazer um diagnóstico. Aí a Secretaria da Educação manda um diagnóstico, mas é um diagnóstico muitas vezes fora da nossa realidade. Eu digo, peraí, como eu tenho expertise nisso, deixa eu montar aqui o meu diagnóstico. Montei o diagnóstico e fiz. Quando eu montei, identifiquei diversas habilidades do 5º ano que o meu aluno não dominava. E quando eu identifiquei essas habilidades em matemática, eu disse, vamos parar tudo.
Nós só temos turma de primeira série do ensino médio, então só temos 3 turmas. Ou eu resolvo esse problema agora, ou não tem solução para frente. Vamos parar tudo. Diretor, você concorda? Concordo. Deixa o currículo truando lá, vamos parar tudo, vamos colocar os meninos para aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir, resolver a situação, problema que envolva. Peguei as habilidades do 5º ano, a escola não tinha papel. Tem nada não, a gente compra papel, faz vaquinha, porque aí o material didático já não apoia mais o professor nesse sentido. E aí a gente fez. Ao final agora, nós passamos 2 meses de intensos como são só 3 turmas, de todas as aulas de matemática e reforço, que é a escola de tempo integral, fazendo isso. Eles melhoraram consideravelmente. A gente já tem isso em dados, inclusive para publicar, para dar publicidade a esses dados. E em língua portuguesa, a gente também fez um projeto, só que ele é um pouco mais longo. Eu ainda não tenho como trazer alguns dados agora. Mas, assim, alguém tem que... Aí, meus professores disseram... Luzia, quando eu chamei os professores, Luzia, esse era meu sonho. Eu chamei os professores de matemática e ciências da natureza. Eu disse, ciência da natureza, fica no cantinho, eu prometo que eu vou olhar para vocês depois. É tanto que a gente está criando o mesmo projeto agora em ciências da natureza. Eu disse, eu vou olhar para vocês, mas deixa eu olhar para a matemática e me ajudem, porque o professor vai precisar de ajuda, porque é simulado, tem muita coisa para ele corrigir, são muitas fragilidades, eu preciso que vocês tragam textos que, por exemplo, possam desenvolver a matemática sob alguma perspectiva. Então, vamos ajudar o professor de matemática? E aí, quando eu terminei, foi incrível como eles disseram, Lu, esse era o meu sonho, mas ninguém nunca me deu espaço para fazer isso. Então, assim, você não tem ideia do que você está fazendo. E todo mundo comprou o projeto. Claro que eu estou falando de uma escola nova, sem vícios, e com 3 turmas de primeira série no ensino médio. Mas, assim, eu vou saindo de lá, assim, aliviada, com a sensação, cara, fiz diferente na matemática. Mas é muito difícil ter essa coragem, né? Assim, muito difícil. Assim, professora Luzia e professor Gani, eu fico muito confortável quando eu vejo a fala de vocês, porque isso me acompanha há muito tempo e a gente também vai aprendendo, né? A gente vai criando mais maturidade no processo. Mas veja bem, depois eu volto lá para a escola. O que vocês evidenciam, a gente evidenciou aqui no Eusébio. A partir das avaliações que foram realizadas, a gente se debruçou sobre ela para estudá-las. E veja bem, competências que são vivenciadas no fundamental inicial, por exemplo, no 5º ano de matemática, principalmente de matemática, certo? Essa mesma competência está também do 6º ao 9º ano, só que em profundidade, em grau... Com progressão. Em progressão. A gente chegou a uma evidência de que essas competências, vejam só, elas desaparecem. É como se houvesse um desuso delas. É como se o aluno desaprendesse. É grave. Então, assim, quando você pega, não só... Mas quando você pega o processo de pandemia, certo? E quando você pega também a trajetória que vai se constituindo, a gente pode tirar alguns sinais para a gente defender algumas teses. Ou seja, o ensino médio, certo? O problema, a problemática não é a culpabilidade. Sim. Porque vira um inferno a escola e o sistema quando a grade curricular, o currículo que está lá manifestado, não consegue dar conta de um sonho de todo profissional da educação, que é de que os alunos consigam acessar essas competências. Então, o que é que acontece? Começa o processo de culpabilização. Né? Não, ele chegou assim, foi o outro professor, ele veio da escola tal, ele não veio do meu município, e assim por diante. Detalhe, então, 13 componentes, né, no ensino médio. De 13 componentes. Vamos lá. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a problemática, né, a gente tem que ir na fonte. A gente tem que cuidar do ensino médio, do ensino fundamental 2, mas a gente tem que construir uma base progressivamente. A gente tem que ir nos anos iniciais, no processo de alfabetização, consolidar esse processo. E aí, quando, me permita o termo, quando o resultado dessa consolidação, que são nossos alunos, chegar do 5º para o 6º ano, a gente começa também Sobral aconteceu isso. Vocês vão achar isso maravilhoso. Olha o que aconteceu.
Ora, não era política de alfabetização? Nós não passamos 4 anos fazendo política de alfabetização? Então, por exemplo, nas minhas férias, no mês de férias, eu fiquei na minha casa estudando o perfil das minhas professoras. Quem eram essas professoras? E tentando identificar o perfil dela a uma sala de aula com aqueles alunos com aquelas características a partir da avaliação. Isso é um procedimento de gestão super importante. O professor, ele constrói perfil, mas ele tem proximidade com determinadas diferenças de enturmação de salas de aula, de aprendizagem. Então, passei o mês todinho criando um álbumzinho, professora tal, por isso tem essa característica, ela é mais alfabetizadora, outra... Bem, mapeei. O que é que aconteceu? Em resumo, eu lotei as professoras que eu referenciei e com o meu núcleo gestor conversei nas salas de aula de alfabetização. Por quê? Porque o forte era a política de alfabetização. E aí, Júlia, as outras professoras foram para o 3º, foram para o 4º, foram para o 5º ano. Estou falando de pedagogas até Sim. o 5º ano. Muito bem. 2001. Sabe o que aconteceu? O INEP teve em Sobral em 2003. Ouviu falar da experiência de alfabetização em Sobral e, inclusive, lançou uma produção. Eu estava nesse meio enquanto diretor, mas participei das oficinas. Em contrapartida de eles irem investigar, eles fizeram uma avaliação, eles fizeram um SAEB em Sobral, em língua portuguesa apenas, certo? E a gente alcançou 147 pontos em 2003 nessa avaliação na escala. Certo? Em 2005, ano de SAEB, os nossos alunos saíram de 147 para 160 pontos na escala. Vamos lá, reflexão. Júlio, como é que os alunos saíram de 147 para 160 pontos, 162, é uma coisa assim? Se vocês não investiram ainda, vocês estavam fazendo só política de alfabetização, vocês ainda não tinham investido numa política de melhoria das proficiências com foco em língua portuguesa e matemática, de alunos já alfabetizados. Simplesmente por um motivo. Em 2001, eles começaram o processo de alfabetização e chegaram em 2005, conseguiram ler a prova e responderam algumas coisas. Né? Então, veja só, isso trouxe uma repercussão na minha escola, no sistema. Certo? Foi o que aconteceu. Aí eu já estava como secretário. Foi o que aconteceu. Eu percebi, está na hora de a gente fazer experiências agora na melhoria da proficiência dos alunos já alfabetizados. Por que eu identifiquei isso? Por causa de uma evidência. Os alunos chegaram lá e nós não podíamos perder Eles progrediram sem o foco ser que as competências. A sustentabilidade do sistema é exatamente estar nos alunos e nos professores. Aí eu fui para os meus diretores, eu já era secretário. Né? E aí, começamos uma experiência, eu e o professor Isoldo, o adjunto dela, que foi o 3º ano experimental, que era a melhoria da proficiência em língua portuguesa. Lembro bem, 3º ano experimental foi dado, a gente criou o projeto, muito bem. O que é que aconteceu? Em 2007 eu assumo, e aí, professor, vem cá, diretores, vamos agora desenvolver uma outra política curricular, a partir de uma evidência de avaliação, uma política de melhoria da proficiência de língua portuguesa com referência em língua portuguesa, tendo como referência língua portuguesa e matemática. De quem? Dos alunos que são alfabetizados, que estão no 3º, que estão no 4º, que estão no 5º ano. Em 2006 para 2007. Entendeu? Ora, quando eu fui conversar com meus diretores, maravilhosos diretores que tem em Sobral, eles disseram, não, senhor. E eu estranhei. Por que não, senhor? Porque, olha só os termos que eles usaram. Porque os professores que não deram certo, nós colocamos no 3º, no 4º e no 5º ano. Porque os professores que a gente referenciou como bons, nós colocamos na política de alfabetização. Aí, eu disse assim, pois nós vamos dar certo do mesmo jeito. Aconteceu que o resultado de Sobral hoje a nível de DEB é isso que você disse. Ou seja, não tem professor perdido. Não tem. Não tem. E isso é muito importante, cara. Assim, na verdade, vocês reestruturaram o currículo,
Houve uma reestruturação curricular própria, com as características do município. Né? Assim, isso é assumir a identidade. Estou toda arrepiada. Isso é assumir a identidade. Mas isso também, deixa eu te dizer, é dizer para o professor, porque o professor, às vezes, ele fica muito perdido nesse processo, sem apoio. E quando eu estou te falando de apoio, são coisas básicas. Eu costumo dizer, assim, quantas vezes o professor abre um livro didático e fecha imediatamente porque aquele livro não dialoga com a realidade do professor. E aí ele fica fazendo ajustes, porque o autor desse livro didático, essa é a minha defesa, ele construiu esse livro. Na maioria das vezes, ele foi autor quando eu era aluna. Eu tenho 40 anos, então ele foi autor quando eu era aluna. E aí, esse professor que foi autor lá nessa época, continua sendo autor hoje. Só que faz 4 décadas, 5 décadas que ele não pisa o chão de sala de aula da educação básica, né? Então, assim, às vezes o professor ele também fica sem suporte. A gente fala tanto que o professor precisa mudar, mas muitas vezes existem outras mudanças que são cruciais. Quando vocês reestruturaram o currículo, quando vocês disseram, não, tudo bem, tem professor que ainda não deu resultado, mas porque a gente talvez não esteja olhando para outras variáveis. Quando vocês começaram a olhar para outras variáveis, que era currículo, atenção ao professor, formação, lá na frente a história da meritocracia, que Sobral implementou, né, de forma muito boa. Quando vocês começam a olhar para essas variáveis, o resultado aparece. O que me mostra, mais uma vez, que os professores, porque eu sou uma defensora dos professores, sabe? Os professores, eles têm muita vontade de dar certo. Muitas vezes a gente está ferido, né? A gente está ferido porque a gente escuta tantas coisas e essas coisas vão ficando na nossa alma. Eu costumo dizer que a nossa alma é uma borrachinha. E aí a gente vai sendo ferido. Ferido pelo quê? Resultado ruim, necessidade de reestruturar material do outro, salários, às vezes, que não são adequados, infraestrutura que não é adequada, mães e pais que entregam os alunos para a gente está tão ferido disso que a nossa alma vai ficando assim apertadinha. Mas com qualquer auxílio que é dado ao professor, ele consegue fazer esse resultado, porque eu tenho certeza absoluta que os professores de Sobral, eles são bons e tão bons quanto os professores do Eusébio, por exemplo, para citar o seu caso, como o Maico, eu tenho certeza disso. Mas o que falta às vezes é olhar para as diversas variáveis para além do professor, sabe? Eu acho que isso é uma reflexão importante. Nesse tempo, professor, foi quando já iniciou um pensamento também das formações continuadas, porque viu-se a necessidade, né? Qual foi a fala do diretor? Nós jogamos... Para quem não... que eu vou usar uma palavra mais adequada do que o diretor, né? Usou. Vá. Né? Então, assim... Quem não tinha um perfil, quem não identificou um perfil adequado da política de alfabetização, eu lutei na série do 3º, do 4º, do 5º ano. Então tinha que justamente, digamos, adequar esse perfil, não é? Perfeito. A uma nova política. Perfeito. Eu a quem estiver nos ouvindo, né? Serão muitas pessoas. Eu queria muito que a Luzia disse aqui, é a minha alma. Eu queria muito que os profissionais da educação, né, os gestores dos municípios e dos estados do nosso país, pensasse nas suas palavras, certo? Não existe professor perdido. Não existe. Mas não existe mesmo. Agora, veja bem, o que é que acontece? E eu vou contar com exemplo, porque eu acho que isso é importante, né? O modelo de gestão de Sobral, ele tem 3 eixos. Tem um eixo chamado valorização do magistério. Certo? E esse eixo, ele é de fundamental importância e as pessoas não percebem que esse eixo, as ações desse eixo, eles são muito mais simples do que a gente possa imaginar. Quando a gente fala de valorização do magistério, a primeira coisa que vem é dinheiro, salário. Valorização, dinheiro. É importante, eu quero mais dinheiro dos meus professores ganhando, eu quero mais dinheiro na educação, mas isto não é o elemento principal. Ele tem que existir, mas não é o elemento principal. Não é. A valorização do magistério chama-se condições de trabalho para o professor. E reconhecimento, que está linkado ao reconhecimento. Pronto. Eles falam muito de valorização e reconhecimento, mas eu sinto o reconhecimento muito forte.
As condições de trabalho, eu vou listar algumas aqui, né? Elas impactam exatamente na valorização do professor. Então, vamos lá. Qualquer profissional de outra área, vamos imaginar, vamos fazer aqui né? Qualquer profissional, né? Qual é a melhor coisa no seu trabalho? É você entender do que faz, é você saber, ao chegar onde está, o que precisa fazer e como fazer. Não existe coisa melhor em qualquer profissão que exista, sem preconceito nenhum, de que o profissional se sentir confiante, porque sabe fazer, sabe onde está, sabe onde tem que chegar e sabe como fazer. Para que isso aconteça, a estrutura do modelo de educação precisa das condições para que isso aconteça. Então, vamos lá. A nossa formação, que nós desenvolvemos em Sobral e que a gente desenvolve também em Eusébio, a gente fundou em Eusébio também uma escola de formação. Perfeito. Ela é uma escola de formação que, dentro do suporte pedagógico do professor, aqueles 33,3% sem aluno, certo? Ele tira 8 horas por mês e vai para a sua formação. Esta formação, ela tem como base, como referência, o material didático dos alunos, que já foi perfilado para aquela série, para aquela turma a nível de aprendizagem. Nesta formação, ele pode ver muita coisa. Inclusive, em Sobral, tinha um segmento que eu acho fundamental, que a gente ainda está iniciando lá, que é de ampliação cultural dos professores, que eu acho que tem que ter. Então, ela pode ter muita coisa nessa formação, mas não pode deixar de ele conhecer o material didático, de ele manusear o material didático, de ele saber como usar aquele material didático, porque é a ferramenta que vai aproximar a docência do professor ao processo de aprendizagem do aluno. É a ferramenta básica para ele se utilizar para fazer isso. Então, ele se sentia confiante quando ele ia para a escola, porque eu sei o que eu vou fazer. Olha a condição de trabalho. Isso é uma condição de trabalho. Quando chegava na escola, nos meus planejamentos da escola, eu como diretor, né, eu fazia com que criasse um clima para o que ele sabia do material didático, o que ia ser ministrado durante o ano letivo, nos 200 anos letivos, ele criasse aquele famoso e lindo, maravilhoso que eu adoro, plano de aula. Né? Que é tão banalizado. E é uma condição de trabalho, porque é um momento que o professor se debruça. Eu tenho a minha formação acadêmica, eu cheguei na escola, eu estou tendo formação continuada, eu entendo do material, eu sei como fazer, agora eu vou patentear a minha estratégia para aquele aluno. Exato. E vou patentear essa outra estratégia para aquele outro aluno. É um momento muito nobre, muito rico de um professor, quando ele para pensar e observa o aluno. Então, nesse sentido, ele cria uma condição de trabalho, porque ele vai muito capacitado, muito instrumentalizado e convencido de que isso é correto. Ele entra na sala de aula como o rei da sala de aula. Ele organiza os grupos de aprendizagem, ele faz as situações como faz, ele faz rodízio, ele faz apadrinhamento de aluno que está mais desenvolvido com o outro que ainda precisa avançar, porque ele conhece, ele domina. Então, é um elemento fundamental. Eu estou falando de uma condição de trabalho. Existem outras condições de trabalho que nós precisamos institucionalizar na vida do professor. O professor não é para ir para casa para corrigir prova, não é para ir para casa... Ele é para ir para casa para amar o marido, a esposa, os seus filhos, viajar, brincar. Esse trabalho precisa ser ritualizado dentro do suporte pedagógico. São 13 horas semanais que os nossos professores têm, sem o aluno. O que nós precisamos é transformar o planejamento, que cabia tudo, e tirar do planejamento estudo, de tirar, você vai dando especialidade a esse processo, porque isso é condição de trabalho para o professor entrar em sala de aula. Sim. Né? Então, as condições de trabalho elas são de fundamental importância para o professor, me permita dizer, além de ter conhecimento do que vai fazer, saber do ofício,
ele se apaixona pelo modelo de gestão. Lembrando ainda... Porque é real. Porque é real e ele vê o resultado. E ele vê o resultado. Aí, viu o resultado, aí é gol, aí é Copa do Mundo, aí... Só para dar eu tinha 2 professoras na primeira escola, que era aquela primeira escola que Antônio Nas Polinha, que era o pior resultado de Sobral e tudo mais, né? E eu passei 1 ano e 3 meses, 4 meses nessa escola. Quando fui convidado para ir para outra escola. Eu vou fazer um registro que eu preciso fazer, que eu esqueci. Quem me convidou e foi secretário também durante pouco tempo, mas foi secretário de Sobral, foi o professor Maurício Holanda. Né? Lembro. E o Maurício tinha feito também o processo de seleção, assim, arquitetado, ele era da equipe que fez, e depois ele assumiu durante um certo tempo, quando o Ivo saiu para ser candidato, e ele assumiu a secretaria e Isoto continuou sendo adjunta dele, por alguns meses. E nesse interregno aí, ele me convidou para ir para outra escola, né? E eu fui. Então, eu tinha 2 professoras na primeira escola, é bem interessante isso. Tinha 2 professoras que uma eu sabia a problemática, porque eu estudei a professora, eu estudei a sala de aula dela, eu estudei o que estava ali. A outra eu também estudei. Né? Quando eu digo estudar, é me aproximar, conhecer as evidências, analisar e tal. Né? Muito bem. Observar, né? Ouvir. Eu tenho uma tradição, só para fazer essa uma tradição dentro da educação, para vocês terem ideia, o meu mestrado foi na área de trabalho da educação, dentro de uma linha marxista, então eu vim de uma concepção da dialética muito forte em mim. Porém, para você ver, nenhuma teoria do mundo consegue abarcar o mundo real. Né? Eu me peguei, por exemplo, sendo taylorista dentro da escola, cronometrando o tempo pedagógico. E entrava quem chegava atrasado, os alunos, 10 alunos chegavam atrasados, a professora chegava 20 minutos atrasada, os alunos chegavam toda vez que parar a aula para organizar os meninos, não tinha um ritual para ir no banheiro, não tinha rotinas a serem desenvolvidas, com meia hora faltando para terminar a aula, a professora já estava com a mochila embaixo do braço, os alunos já com as mochilas para ir embora. De 4 horas, o recreio demorava 1h30, 1h20 minutos. De 4 horas pedagógicas, nós tínhamos substancialmente 1h20. Não tem indivíduo no mundo que aprenda o que tem que aprender dentro de 1h20. Então, me peguei fazendo isso, não para culpabilizar ninguém, mas para eu ter evidências. Olha, gente, vamos organizar isso aqui, porque eu também não aprenderia nesse tempo. Né? Então, o que acontece? Eu tinha essas 2 professoras, a professora Lielda e a professora Toninha. Eu posso dizer isso porque hoje sou muito amigos delas. Né? E a professora Lielda era aquela professora exemplar. Não faltava planejamento, não faltava formação, os alunos gostavam dela, ela era aquela professora que, de cadeira em carteira, compreendia, conhecia os meninos, tinha domínio da sala, tinha manejo de sala de aula, tinha docência. Então, espetacular. Pior resultado na escola Antenor das Polini. E a escola Antenor das Polini era o pior resultado do município. Ou seja... Aí o mistério. As minhas evidências tinham que se rende à evidência do resultado de aprendizagem, da avaliação. Professora, é o pior resultado. E se a senhora me perguntar, eu chamei ela para conversar, se a senhora me perguntar o porquê, eu não sei dizer, porque é um mistério. Aí eu coloquei as minhas evidências todas. A senhora é uma baita de um perfil de professora, mas os seus resultados da sua turma são os piores resultados. E eu me rendo às evidências de uma avaliação, para abrir a problemática de discussão, para a gente investigar junto esse processo. Não precisou investigar. Ela, muito afirmativa, saiu da minha sala e não deu resposta. Eu disse, magoei a professora, a Lielda. Em 5 minutos, ela voltou com o material didático. Colocou no meu birô e disse assim, você quer saber por que aqui a minha turma é a pior da escola, a nível de aprendizagem? Eu disse, quero. Aí ela folheava. Aí dizia, porque isso aqui presta. Isso aqui não presta. Folheando o material didático. Isso aqui presta. Isso aqui não presta. E assim ela fez. Eu disse para ela, quem sou eu para discordar da senhora? Então, faça o que presta e o que não presta, a senhora cria com a escola.
E vai criar. E ela começou a criar. Era da época ainda do mimeógrafo. Né? Então, deixei um funcionário que passava a noite rodando tarefa da professora Leuda, para no outro dia, assim que ela chegasse daqui, suas tarefinhas. E por isso que nós chamamos de material didático estruturado. Porque nenhum material, nenhum livro, dá conta da realidade. É necessário, não é uma benevolência, é necessário ter um espaço de criação do professor. Porque isto faz a diferença muito grande. O quanto é importante, professor, essa autoria? Essa autoria ela é importante. Se eu fazer uma referência aqui também, foi numa pesquisa que eu analisando e eu concordo. Eu acho que o processo ensino-aprendizagem, se for para matematizar, ele está a 60% do processo de ensino-aprendizagem está no professor. Por isso, porque eu acredito nos professores. Os outros 40% têm que existir qualificados, mas não passam dos 40%. Então, o processo de criação do professor no seu ato de docência, ele é de fundamental importância, porque ele enriquece o processo, porque é ele que conhece os alunos, é ele que sabe as características desse aluno e é ele que cria as estratégias. Então, em Sobral, nós tínhamos uma rotina padrão para as escolas, tá certo? Por quê? Porque nós percebemos que as escolas, as salas de aula não tinham rotinas. Era a velha rotina, antes do recreio e depois do recreio, muito pobres. Então, a gente criou uma referência de rotina. Começa assim, depois faz isso, acolhimento. Exatamente. E é claro que a gente entende que essa rotina ela pode se adaptar ao professor, ela tem que ser flexível, mas eu preciso saber o que é que eu vou fazer naquele momento, né? Assim, ela não pode engessar o professor. Ela não pode engessar o professor. Um plano estruturante. Em Sobral, nós criamos dentro da rotina, é seu escola, é seu professor. Dentro da rotina, tinha uma rotina que era dele. E agora... Foi a maneira que a gente encontrou de criar as condições para ele construir a autonomia intelectual do professor durante o processo de ensino-aprendizagem. E isso é muito rico. Nunca, em nenhum canto do mundo, e nem daqui a milênios, a gente vai conseguir abarcar esse fenômeno que é tão rico e que faz as nossas escolas funcionarem, é o ato de docência amoroso dos nossos professores com as suas crianças e jovens. Ai, Deus, eu me arrepiei também. E sabia, eu tenho uma máxima que quando a gente se arrepia, assim, é o Espírito Santo, assim, falando com a gente está trocando energia com todo mundo que está assistindo, sabe? Eu acho que a energia é muito trocada, acho que as pessoas vão se arrepiar também nesse momento. Mas aí te deram outro desafio. Pois é. O município do Eusébio, né? Fala pra gente, aí tu sai de Sobral e tal, deixa a coisa mais ou menos estruturada por lá. Herbert vem, assume também, dá continuidade ao processo, inclusive vai estar com a gente agora no evento de São Paulo, Herbert. E aí, de repente 30, de repente tu tá do outro lado, no Eusébio, com resultados... E o Eusébio, né, ele vem no acrescente dos indicadores, né, os anos iniciais hoje está com 6,5, os anos finais 5,3, mas mesmo assim, como você falou, né, em qualquer município é possível realmente atingir ou até melhorar os índices de Sobral. Então, eu acho que você tem um excelente desafio. Eu adoro. Na verdade, já está num excelente desafio. Eu não nego isso, não. Eu adoro isso. É bom. Já te deram. Porque é de boa intenção, né? Então, não tem que... E como? Né? Como as coisas estão acontecendo? Então, assim, lá em Eusébio, eu estou muito feliz, né? Eu, quando saio de Sobral, eu saio por uma determinada circunstância que a minha carreira me levou. A verdade foi isso, né? Eu vim de carreira, né, para um cargo de confiança como secretário. E eu aprendi muito o que significa ser um cargo de confiança de secretário. Eu valorizo muito isso, que é um convite. Você aceita ou você não aceita. Mas se você aceitar, você tem um ritual também a se cumprir. E isso é muito importante. As pessoas precisam entender o que é um cargo de confiança, né? O gestor está depositando a vida do município, se eu for referenciar uma política educacional como um elemento estruturante do município, nas suas mãos. É um negócio muito sério. Então, essa é a minha trajetória em Sobral, sempre dessa maneira.
Chegou um momento que me pediram, o grupo que estava lá, em particular o meu prefeito, que era o candidato a prefeito, que era o Ivo, que hoje é prefeito, me pediu para eu ser candidato a vereador de Sobral. E eu tenho vocação pública, eu não nego isso, eu gosto, eu me satisfaço, eu me realizo na gestão pública, eu nunca fui da área privada, né? E nem tenho preconceito. Acho que tem que existir e é importante, tá entendendo? E, no início, eu fiz minhas considerações, que não estava nos meus planos, que isso, né? Se bem que eu vinha fazendo, em função da trajetória da carreira como secretário, você vinha traçando o rumo dentro da política de educação, queira ou não queira, você tem que conversar, tem que dialogar com os setores. Então, eu fazia isso também muito bem, né? Seja com os vereadores, seja com... Bem, o fato é que eu ouvi o convite, eu fiz essas observações, mas, como eu disse, eu sempre fui muito no que eu acredito, sempre fui muito leal a isso, né? E eu aceitei. Foi uma decisão minha de aceitar. Era um convite, né? Mesmo fazendo considerações, uma conversa ali, outra conversa lá, depois outra conversa. E o Ivo pediu: Júlio, eu gostaria muito que você fosse candidato para ser vereador, eu vou ser candidato a prefeito e gostaria de contar com a minha participação também na vereança, no apoio àquele projeto. E eu aceitei, né? Fui eleito, né? Fui eleito de maneira muito bonita, muito bonita. Quem me elegeu foram os professores, né? Foram os educadores, né? À noite era assim, toda noite eles faziam eventos nas comunidades e eu ia. Não tinha aula, não estava atrapalhando a aula, e foi assim, a minha campanha foi essa, não teve nada, e fui muito bem eleito, inclusive, porque eu fui pelo PDT na época, que era o partido com mais. Bem, o fato é que, às vésperas de eu assumir, um dia faltando para eu assumir, né, o Ivo foi eleito também, né, o Ivo me dá um outro desafio, né, e que era para ser... Não assumi mais a vereança, eu assumia e pedia meu afastamento para ser secretário de Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social. Por quê também? Porque o Herbert já tinha sido convidado há 2 meses, eu tinha sido eleito, né? E participei dessa conversa, quando o nome do Herbert surge também, o Herbert está sendo o diretor lá da escola agora esqueci, do Estado. E... O SED. Era, exatamente. E aí a gente... O Herbert estava chegando, era um cara bom, né? E ele foi convidado nesse interregno, né? E, ao final, né, o Ivo, falando pelo grupo político, né, evidentemente, né, pediu para eu não assumir a vereança e ir para uma secretaria. Aí tem as suas razões, que, né, muito bem. E aí eu saio da educação e vou para os direitos humanos, habitação e assistência social. Então, eu passei 4 anos com o Ivo nesse terreno. Mas eu... Não nego, adorei a experiência. Mas é apaixonado pela educação. A educação não tem o desafio que a educação tem, não. E aí, quando eu recebo o convite para vir para o Eusébio, e aí também houve uma conversa, o prefeito e parente dele se aproximaram também do grupo, de uma pessoa de Isoldo, viveu e conversaram, e eu recebi o convite e, poxa, eu passei 20 anos em Sobral, vindo finais de semana para casa, Fortaleza. Tinha saído da educação, tinha um desafio no município da região metropolitana de Fortaleza. Eu não contei pipoca, né? Então, fui lá e aceitei, vi, legal, mas... Né? Assim eu cheguei no Eusébio, né? E o Eusébio sempre teve uma boa gestão na educação, quero que refere aos gestores passados, né? As professoras que foram secretárias, excelentes, fizeram um bom trabalho, mas você, quando chega... Agora é com você, né? Então, eu sou formador também de professores e trabalhei no Mais Pike, né? Trabalho no Mais Pike desde 2018, né? Então, a gente, justamente, quando trabalha justamente com os professores do Eusébio, nós percebemos o quanto eles estão empenhados e o quanto eles estão avançados. Ele já falava de plano estruturante, ele já trazia toda a questão do planejamento, na cultura escolar. Isso. Então, realmente, já era muito distoante de outros municípios. Do que você tinha antes, né? Lá no início. Exatamente, pronto.
eu tive que fazer novamente, né? Aí lá vem o diagnóstico. Tu passou quantas semanas? Eu passei 2 meses ou mais. Só olhando né? o povo e anotando. E só olhando, percebendo, vendo, né? E essa aí, dica foi boa, né? viu? Gostei Porque dessa dica. a gente aprende levando também porrada. Né? Porrada, E aí a gente vai, né? Então, assim, o Eusébio, isso precisa ficar claro, né? O modelo de educação construído em Sobral... Já tinha chegado certo? por lá, já estava chegando. Mas isso é importante. Quando Sobral foi construído, ele não tinha um modelo referencial, tá certo? E esse modelo, queira ou não queira, ele se tornou um ícone a nível de Brasil, a nível municipal, muito bem. Só que nós precisamos ter a clareza que não é reproduzir o modelo, certo? Você tem que fazer um diagnóstico mais preciso da realidade para você fazer as diferenciações que o modelo exige que sejam feitas, está entendendo? Então, assim, eu tinha o arquetipo do modelo, mas eu precisava me render à realidade de Eusébio. E Eusébio foi muito gracioso comigo, abriu as portas e me abraçou com relação a isso. Talvez em alguns locais tivesse tido uma resistência. Então, o meu prefeito, ele também segurou a onda, porque eu apresentei o modelo para ele e disse como é que ia ser gerido. E ele, professor Júlio, você pode começar a instituir. Então, assim, em Eusébio, a gente primeiro estruturou a secretaria, certo? A gente criou uma avaliação externa. Então quer dizer que um cara que é especialista em avaliação educacional tem espaço hoje nas prefeituras. Eu estou precisando de mais especialistas, né? A rigor é essa. Eu tenho uma menina gente, muito fica boa. A dica. Né? A Camila, que se me ouvir, é muito boa. Está sendo excelente. Mas é um cargo que acho que toda secretaria tem que ter, né, hoje em dia. Não tenha dúvida disso. Especialista em avaliação educacional. Você precisa de um especialista e que esse especialista ele tenha o perfil de aprender também, no sentido de ele fazer uma imersão. Então, eu preciso de um especialista na matemática, eu preciso de um especialista na língua portuguesa e que lide com estatística e que conheça os referenciais de avaliações para que ele possa... para além, eu costumo dizer, a gente tem uma especialização, hora do merchan aqui, Eu costumo dizer que não é uma especialização daquelas que você bota só debaixo do braço, igual desodorante, né? Não dá. A gente precisa formar verdadeiros especialistas. Então, por exemplo, na nossa pós-graduação, a gente o sujeito, o professor, na maioria dos casos são professores, ele sai de lá com dupla certificação. Legal. Então, tem toda aquela parte teórica, né, sobre avaliação, os conceitos, modelos, mas ele também sai com um certificado de consultor em avaliação educacional. Nessa consultoria... É uma especialização? É uma especialização com 2 títulos. Ele sai com o título de especialista e com o título de consultor. E nesse título de consultor, o que a gente traz? Coisas práticas. Como fazer uma negociação, como montar um instrumento, elaboração de itens, teoria de resposta ao item, como é... Então, assim, para quando ele sair de lá, ele conseguir estar dentro de uma célula de avaliação e entender desses processos. Itens de resposta construída. Que é muito importante. Que é muito importante, que é a grande novidade aí, né, do INEP. São as questões abertas. As questões abertas. Então, a gente vem com todo esse desenho dentro da pós-graduação, porque eu entendi assim, cara, é legal ser especialista, eu preciso da teoria, é extremamente necessário. Quem está falando aqui é uma pessoa que primeiro viveu a avaliação e depois foi para um doutorado em avaliação. Legal. Mas ele também precisa saber se ele vai para um campo, para uma secretaria da educação, o que ele vai fazer lá. Então, a gente tem uma dupla certificação, é bem bacana. Essa busca, né? Tem um artigo do Ernesto, que ele... É simples o artigo dele, né? Mas muito legal, porque ele diz assim, o sistema educacional, ele precisa... é quase isso que ele diz. Inicialmente, compreender a escala, por exemplo, das avaliações. Então, assim, a avaliação, gente, é algo poderoso, muito poderoso, no bom sentido da palavra, né? Primeiro porque ela gera muita confiança, né? Muita certeza do que você vai fazer ao profissional, à escola, ao sistema, não importa, né? E segundo, porque ela gera
outras coisas que ainda não existem. Exatamente, ela ilumina, joga luz, né? Na formação. Nas variáveis que a gente não currículo. identificaria tão rapidamente. Em vários processos que a gente fica... A avaliação não é tudo, mas sem uma avaliação coerente, densa, sistematizada, dentro de um parâmetro científico. Você não consegue promover Você não políticas consegue. públicas. Porque você vai ficar trabalhando sempre no achismo. E aí, como a gente... essa. E lá no Eusébio? Pois aí abriram... Aí fizemos essa estruturação, criamos uma superintendência escolar, porque a gente entende que a escola é onde as coisas acontecem e nós precisávamos ter uma centralidade junto à secretaria a nível de diretor de escola, que era a grande liderança, e a superintendência. Então, criamos uma superintendência escolar. Superintendência é um profissional que ele... É só porque nem todo mundo conhece essa terminologia no Brasil. É um profissional que ele está na escola e na Secretaria de Educação e ele faz... Me defina melhor. A superintendência ela é composta assim... Pode ter outros nomes, né? Inclusive, algumas pessoas criticam o nome de superintendente, né? Mas... O que vale é o que realiza, né? O que ele realiza. Então, existe o superintendente, né? Lá em Eusébio, a nossa Luísa, foi uma descoberta depois que a gente chegou. Ela passou num processo de uma seleção, e aí ela é professora, e começou a trabalhar com a gente nesse processo. E a gente descobriu que ela tinha um excelente perfil, foi constituindo, bum, se tornou superintendente. E ela tem uma equipe. A superintendência é uma sala de todas as informações necessárias e possíveis das escolas, né? As informações estão na superintendência das escolas, tá certo? Tem um departamento que tem informações? Tem. Né? Quando a gente fala em currículo, meu Eusébio, a gente pode mais falar currículo, é currículos. Então, o departamento curricular, que tem lá a nossa Bianca, a nossa Rafa e a nossa Brena e a nossa Franci, que é do Beja, elas têm todo o mapeamento de currículos da escola, porque as escolas se diferenciam porque as aprendizagens são diferenciadas. Perfeito. E eu preciso elaborar um currículo voltado para aquilo. Né? Muito bem. Então, a superintendência tem todas as informações, é o elo direto com o diretor da escola. O diretor não liga para mim, é a superintendência que centraliza esse processo. Muito bem. Porque isso dá centralidade no processo, fica mais claro o fluxo de informações. Né? As informações ficam mais cristalinas. E menos sobrecarga, né? Menos sobrecarga, pensando na escola. E dentro da superintendência, né, tem esses sistemas que a gente tem todas as informações da escola e tem uma equipe de tutoria escolar. A tutoria anda nas escolas, visita as escolas, certo? A gente divide quantidades de escola por uma tutora, de vez em quando a gente faz o rodízio das tutoras, e a gente estuda como visitar a escola. Né? A nossa tese, que está bem marcada, é que para andar em escola daquele campo sagrado, chamado escola, aquela coisa bonita e linda de se viver, tem que ter ciência. Perfeito. Não dá para andar em escola sem ciência, sem bom senso, sem ponderação, sem maturidade. Mas a base tem que ter ciência. Então, a gente estuda a escola através dos resultados de aprendizagem e a gente criou alguns indicadores próprios. E esses exemplos, a gente criou macroindicadores e microindicadores. Os macroindicadores, eles acontecem uma vez no ano. Por que a gente criou esses macroindicadores? Porque a gente queria que o sistema se estruturasse. Os macroindicadores é a estruturação do modelo. Currículo é um macroindicador. Formatação de turmas a partir das evidências de aprendizagem é um indicador. Outro indicador de macroindicador. Perfil do professor é um macroindicador. Nós passamos, desde o início do ano até agora, porque a gente começou em fevereiro, criando os macroindicadores. Estão criados. De cada escola nós temos um macroindicador. Ora, se os macroindicadores estão existindo, o modelo está enraizado nas escolas. Entendi. Foram criados por eles, a gente tinha um indicador,
Criaram. E nós temos os microindicadores, que são os indicadores do dia a dia. Cotidiano, frequência escolar, vamos aqui, reprovação, plano de aula, reprovação bimestral, né, a taxa de aí aprovação, a gente criou de os recuperação. microindicadores. Em cima desse referencial de indicadores, que as nossas tutoras, né, visitam as escolas. Primeiro tem que estudar, Entendi. tem que observar muito a escola. Elas não chegam dizendo nada na escola, elas visitam a escola. Aí a gente tem um diáriozinho, né? Visita a sala de aula, acompanha, faz uma caminhada, isso é um ritual, uma caminhada pedagógica na escola com coordenação pedagógica. Visita técnica. Né? Faz uma visita técnica ao diretor, para ouvir. Quando ele traz esses elementos da escola, tá certo? E junta com os microindicadores, com os macroindicadores, aí a gente faz uma reunião de alinhamento. Hoje aconteceu, foi de 8 horas da manhã até às 13 horas, eu que presido essa reunião, certo? E aí a gente criou um sistemazinho bem básico, de planilha mesmo, mas que eles vão ter os perfis, ter os indicadores, eles vão preenchendo e vai sair no gráfico do perfil do diretor da escola. É o nome do diretor, porque a gente acredita que aquele diretor ele tem que ter essas qualidades que tem lá, né? E, a partir disso, de uma discussão, eles retornam para a escola. Aí sim, eles não vão só mais observar. Eles não podem nem devem dizer o que fazer. Eles têm que problematizar as observações e as evidências com o diretor da escola. Entendi. E a escola cria suas estratégias, ninguém se mete. Ou seja, a escola, de certa forma, tem autonomia após as evidências. É isso que a gente quer resguardar. Qual? Né? Porque há um modelo, para não ficar tão amarrado. há um modelo de superintendência, ou então quem visita a escola, que quer dizer o que a escola tem que fazer. É um erro. É um erro. É um erro grave. A gente tem que dominar tudo da escola no sentido de conhecer, mas a gente tem que problematizar. A escola aprende fazendo em cima desse movimento que está lá. A sala de aula é assim. A sala de aula é assim. Né? Então, criamos a superintendência. E criamos também a escola de formação. Criamos também a escola de formação. Não tinha? Não tinha também. Não tinha. Ah, legal. São formações sistêmicas, não é aquela formação que acontece um dia e pronto, não. Já me comprometo aqui para ir dar uma formação lá. Eu vou querer sua presença lá e eu quero depois também ouvir um pouco da especialização, porque a gente está se aproximando também de um projeto que é bem legal também, né? Que Nossa especialização é muito fantástica. Inclusive, o link está na descrição, já vai lá, garante a matrícula. Assim, a gente se aproximou, muito legal com um projeto da UFC, cientista-chefe, que também estou lidando com isso, com o professor Jorge Lira e tal, está em conversa sobre isso. Então, assim, o Eusébio hoje é um mundo aberto de descobertas, né? Mas eu fiquei muito feliz porque nós chegamos em 2021, ano de pandemia ainda. Nós começamos as aulas em agosto de 2021. Houve IDEB 2021. Sim. Tá certo? Vejam bem, olha só. E aí a gente criou uma estratégia. Não dava para voltar todos os alunos por causa do protocolo de saúde. A gente criou um protocolo e a gente só voltou o segundo, quinto e nono. Segunda-feira eles ficavam tempo integral, quarta-feira eles ficavam tempo integral e sexta-feira eles ficavam tempo integral. Terça e quinta, intercalado, aulas remotas. Que também foi uma boa produção de aulas remotas e eu quero agradecer a nossa ex-secretária que criou esse processo de aulas remotas também. Né? O ambiente foi muito legal também, né? Que é a professora Goretti, que hoje está em Taitinga. Taitinga. Bem, o que é que acontece? Nesse processo, com essa estrutura, com esse modelo, com essa discussão, com todo esse processo, em 4 meses... Melhorou. O IDEB melhorou. Pois é. Não caiu. 4 meses de atividade. 2023 vindo aí. Expectativa para a gente. O SPAES. Em 2022 aconteceu o SPAES. Não foram divulgados os resultados por municípios, mas foram divulgados os resultados por CRED, os municípios da CRED. E foi divulgado o resultado do Estado. Então, não tenho a menor cerimônia de falar. Não, já. E eu divulguei isso porque eu acredito muito no poder da avaliação, que a gente tem que fazer gestão à vista.
Também. Ou seja, a avaliação, os resultados de aprendizagem não é poder só do secretário. Os professores têm que saber, o diretor tem que saber, o coordenador tem que saber. Os pais têm que compreender o que aquilo ali significa. Este é o currículo que a gente tem que fazer. Né? Então, eu divulgo sem menor cerimônia mesmo. E como sem menor foi? Que eu já processo. tô ansiosa. Até porque 2022, as escolas, né, as redes em geral, tinham que passar pela recomposição de aprendizagem. De aprendizagem. E tem mais um detalhe, não tinha mais o luxo de eu priorizar uma política curricular. Não tinha mais, exatamente. E aí? Né? Bem, os resultados de 2022 foi que o Estado, no segundo ano, ele cai em torno de 5% a 6% na escala. Normal, mais do que normal. E nós caímos também em torno de 2%. Houve uma queda, né? Mas, segundo os estatísticos, tanto queda como também acréscimo dentro da escala só é significante em torno de 8%, coisas desse tipo. Então, se mantiveram. Caímos. Não foi bom. Não gostei. Eu fiquei chateado. Fiquei triste. Porque eu sou assim. Eu fiquei triste. Eu também, né? deixa eu dizer, eu também. Quinto ano, língua portuguesa. O Estado caiu em torno de 15% na escala. 16%, coisa assim. Língua portuguesa, Eusébio, elevou 16,7%. Eita! Matemática, do quinto ano. O Estado cai também. Caiu também. Mais de 10 pontos na escala. Em torno de 13, 14, 15 pontos. Eusébio eleva quase 17 pontos. Olha aí. Então, eu estou super feliz com isso. Nono ano, o Estado também cai, o Eusébio sobe. A diferença é menor do que do quinto ano, mas nós não caímos e elevamos. Né? Porque tem todo um rescaldo também do processo pandêmico. Então, assim, eu estou muito otimista com isso. Aí, todo ano a gente faz isso. Né? Fizemos um diagnóstico de alfabetização no início do ano. A partir desse diagnóstico, as escolas têm autonomia, mas a gente provoca. Não é... Então, assim, eles fizeram escolha de professor, de perfil de professor, Entendi. eles fizeram turmações por aproximação de aprendizagem e assim por diante. Bem, fizemos e depois chegou o protocolo PAIC, que o Estado mandou. Né? Sim. A gente, aplicou. Escola é seu, nem aplicamos, demos para a escola, mas criamos um sistemazinho. E a escola fez. Saíram os resultados que a escola fez. E eu trabalho com o princípio da confiança. Né? E a escola fez. Eu me assustei. Porque a gente criou uma gratificação de desempenho de que, em junho, na nossa avaliação, os professores que alcançarem, as suas turmas alcançarem 60% de acerto em língua portuguesa e matemática, na média das duas, tanto no segundo, como no quinto, como no nono, né? E nas turmas de alfabetização corretiva, que eram aquelas turmas que os alunos ainda não estão alfabetizados, mas estão no terceiro, no quarto ano e tal. Bem, ele vai ganhar R$800 mensal no seu salário. Eita, né? Então, tá todo mundo feliz. Aí, o prefeito triste. O resultado do PAIC saiu, do protocolo PAIC saiu com 2 meses de aula e a média deu 65%. Eu quase ficava para trás. Mas foi de felicidade, mas também de susto. E o prefeito? Né? E o prefeito, aí meu Deus, como é que este homem traz coisa para eu pagar? Eu fui comunicar ao prefeito, né? Porque é uma lei municipal aprovada na Câmara com todo o apoio do prefeito, né? Eu achei muito legal isso também. E eu fui comunicar ele semana passada. Num evento, chamei ele assim, professor, saiu o resultado aqui, quero mostrar, né, do protocolo PAIC. Aí ele sentou, foi conversar, eu fui explicando para ele. E eu disse assim, pessoal, que tem uma consequência. Qual é, Júlio? Alegre, né? Eu disse assim, vamos desembolsar R$800 para quase todos os professores dessas turmas. Né? Aí, para minha alegria, ele riu e disse assim, que coisa boa, Júlio. Isso é uma coisa... Assim, é uma coisa que a gente fica muito feliz, né? Aí não tem preço, né? Então, assim, o Eusébio está nesse redesenho de coisas simples que já existiam, mas... porque muita coisa já existia, né? E não é nada... Existia, só que o simples, o óbvio, né? Tem um poeta... Fazer o óbvio dá trabalho. O poeta, ele diz assim, é no simples que os espíritos complexos se manifestam. Né? Então, assim... É trabalhar com o óbvio, com a evidência, com o simples,
que a complexidade ela vai sendo construída, né? Gente, 1 hora de conversa, 1 hora e 10 minutinhos. Eu nem... A gente... Já? Já, e assim, foi tão bom, tão maravilhoso, Júlio. Vou passar aqui para a Mai com as considerações, faço suas considerações. Eu ainda estou impactada aqui, acho que tem muito podcast para vir, que eu estou cheia de perguntas. Na verdade, eu participei de uma aula. Gente, que uma coisa... aula realmente de experiência, uma aula realmente de um legado que você, a partir das evidências, você foi construindo através de erros e acertos. A gente sabe que para cada município tem ajustes. a forma não é igual, mas assim, a espinha dorsal, de qualquer forma, ela tem que ser basicamente a mesma. E principalmente que eu fico feliz é acreditar que a mola, aquilo que realmente impulsiona, ainda é um ser vivo maravilhoso, chamado professor. Exatamente. É isso mesmo. De tudo que o professor Júlio falou aqui, sempre o professor, ele estava na evidência. Vamos trabalhar o gestor, a gestão. Era professor, né? No final, o professor. Vamos trabalhar as condições. Era o professor. Vamos trabalhar o financeiro. Era o professor. Então, o professor, né, por mais que muitas vezes eu já estou com mais de 20 anos na educação. Não parece. Não diga. Que nós entramos no mesmo concurso. Coisa boa. No mesmo concurso. Somos da mesma turma da faculdade. Que maravilha. A diferença é que o Mike passou em primeiro e eu em terceiro, quinto. A diferença é essa. Ligada nos dados aí, viu? Sou ligada nos dados. Essa parte eu esqueço, mas ela não esquece. Não esqueço não, nem né? um dado. Não esquece nenhum dado. Mas assim, o professor realmente, por mais que ele seja muitas vezes desacreditado, como você falou, não, esse aqui nós pegamos aqui os professores e jogamos para cá porque aqui eles não estavam produzindo o que era necessário naquele momento. Mas aqueles não foram esquecidos. E como falar daquelas, eu falo, o professor só precisa de reconhecimento. Né? Minha experiência diz cada vez mais isso. Nós conversamos aqui a respeito do projeto, né, lá na escola também. Desde 2019 nós temos um projeto que nós chamamos de PIBEM, né, que é o Projeto de Intervenção Básica em Matemática. Onde a gente faz a diagnóstica e percebe como vêm os alunos do município, né, que já vem tudo enturmados. Em 2019 nós percebemos lá que 70% dos alunos eles sabiam mais ou menos somar. Subtrair com reserva não. Que a gente teve, subtração com reserva não tinha. Multiplicação e divisão. Quase nada. Pronto. Criamos um projeto para dar as 3 aulas de matemática, uma por semana, ser algo estruturado, um planejamento estruturado nesse sentido. Finalizamos o ano com 80%, já sabendo as 4 operações. E avançamos. Aqueles que já estavam, nós dividimos, você tem ideia, nós dividimos as turmas em 3 níveis. E o professor, nós utilizamos o que eu considero o professor mediador. O mediador, aqueles alunos que já estavam melhores, também mediando. Materiais diversificados para... O aluno percebendo a evidência. Nós tínhamos alunos lá que eles faziam soma com as bolinhas. Então, esses alunos, quando chegou ao final do ano, eles já estavam usando os algoritmos, os algoritmos normais da soma, subtração, que nós evidenciamos dentro da matemática. Então, é isso, o conhecer, o cuidado e, no final, o reconhecimento. Até hoje nós levamos os professores, levamos os alunos para o cinema. Eu vou levar... Coisa simples. Eu vou levar meus professores para almoçar, por exemplo, porque foi tão bom que eu disse, não, a gente vai marcar um almoço, vocês podem escolher o restaurante. Ai, Lu, eu quero ir em restaurante tal, pode escolher que a gente vai sair. Eu desconfiei de mim assim, rapaz, será que por eu ser professor, né, eu estou me enganando nas minhas evidências? Mas não estou não, sabe assim, é uma categoria que se construir coisas simples, que são as condições de trabalho, o apoio, a estrutura, ele abre as asas e vai embora. Esse modelo de gestão que nós estamos falando aqui, a partir de evidência, de um modelo semi-estruturado, eu chamo de semi-estruturado, porque tem que ter a autonomia do professor da escola. Né? Porque senão seria engessado e seria um... pavão, né? Aí seria taylorismo, fordismo. Exatamente. Então, assim, esse modelo, a rigor,
ele é nada mais, nada menos do que o resgate de um ofício lindo e maravilhoso chamado docência de professor. Ser professor. Ser professor. Ai, Deus, que coisa linda. Gente, agradecer, Júlio, sem palavras para agradecer sua presença, porque eu sei que nesse ativismo, nessa correria, mas é muito importante os professores ouvirem os gestores e saberem que tá todo mundo junto. E ouvir essa fala aí do prefeito, que bom, porque a primeira... essa daí, eu vou te Isso é dizer legal. que eu não esperava, Isso é legal. entendeu? Já tô quase para marcar o hashtag... Sobral também fez isso, viu? Sobral também fez isso. Gente, porque isso muda, né? Ele diz assim, cara, que bom que eu vou pagar mais, porque nós estamos melhorando os indicadores. Maico também, sem palavras para Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que é importante, eu penso que esqueci, na questão Muda do o professor. clima, né? O clima. Em Sobral, em Eusébio, a gente ainda não implementou esse processo, né? Mas em Sobral, mas a gente quer construir isso, inclusive, estamos conversando inclusive com o sindicato, com vários conselhos, né? Com as escolas. É assim, concurso público. Em Sobral foi feita uma coisa muito legal. O estágio probatório do professor, que eram 3 anos, que são 3 anos, o primeiro ano ele vai para a sala de aula, né, já, mas ele estuda à noite na escola de formação. É uma formação específica, é uma plataforma para ir gradativamente o professor, para ele não ser jogado Perfeito. diretamente na sala de aula. Então ele passa 1 ano estudando e se introduzindo na sala de aula. E ele ganha, por essa formação, ele ganha para estudar. Ele ganha 25% do seu salário a mais para ficar estudando. Mesmo pra quando ingressar. ainda no estágio Isso probatório. isso é de uma... Fantástico. Isso é de uma... Sabe? Gente, O nome isso aí sim atende o PNE, valorização dos professores. Gente, eu preciso encerrar aqui. Muito obrigada. E a gente se vê por aí, Deus viu? quiser. Vamos nos... Maria, Professor Júlio, muito obrigado. Obrigada, Foi um meu prazer querido. grande, Até viu? mais, Obrigado. viu? Papo muito bom. Obrigada. Só Tchau, agradecer gente. e dizer que contem para eu aprender com vocês, que é muito bom. Rapaz, eu que vou usar aprender. Eu também, eu tô querendo ir lá. Finalizou, meu querido? Pode dar o start.